primeiros registros da ilha, nos mapas do final do século XVI, não fizeram registro da ilha como Ilha das Cobras. O que ocorreu é que nas crônicas mais antigas do Mosteiro de São Bento, indica de forma até meio fantasiosa que a ilha possuía diversas cobras peçonhentas e por isso provavelmente a ilha recebeu esse nome. A Ilha das Cobras, assim como a Ilha de Villeganhon, faziam parte do complexo de defesa da cidade do Rio de Janeiro. E você tinha que proteger essa entrada da Bahia, né, das invasões como ocorreram com a invasão francesa ao Rio de Janeiro. Então, uma das coisas que se fazia era o quê? Você tem um complexo de fortalezas, né? A Ilha das Cobras fazia parte dela. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre, né? Como se a monarquia fosse algo preso a um passado que não tem mais sentido, não teria mais sentido. Como se fosse um atraso, um discurso de que haveria uma ampliação da democracia. Não havia um projeto político. Então você tem um eleitorado de homens, né, com mais de 21 anos, alfabetizados, né, e que definem quem é que vai participar ou não dessa república, como os representantes dessa república. É uma república que ainda está na sua infância. A república não foi capaz de conceder à população o que prometia em termos de progresso e cidadania em oposição à sociedade estamental característica do Império. Nesse contexto, o Exército e a Marinha era um meio de vida para essa população, para parte dessa população pobre. As Forças Armadas eram um lugar em que as pessoas não gostavam de ir. Os menores, meninos, muitas vezes eram pegos pela polícia também, meninos que hoje poderiam ser meninos que chamavam-se meninos de rua, né? Eram levados, ou famílias, ou mães, que não viam solução para os seus filhos, porque muitas vezes ela não tinha o que dar de comer a esse filho. O que ela faz? Ela matricula um garoto na escola de aprendizes, dá esperança de que ele vai seguir o melhor caminho a partir dali. Mas as crianças não falaram que querem ir, elas foram postas ali. Tanto é que a maior parte dos garotos, de quem vai fazer a revolta da Chibata em 1910, é muito jovem. Garotos com 19, 18, 20 anos. E o mais velho, que também vem de uma escola de aprendizes marinheiro, é justamente João Cândido. A Chibata não era formada, não tinha um modelo. Cada pessoa que aplicava o castigo, geralmente era um cabo, ele fazia do jeito que ele queria. A Chibata, o indivíduo, era uma corda, o cara botava
transpassavam os pregos pela corda e jogava na água para a corda inchar. Aí cobria a ponta dos pequenos pregos. Conforme ia batendo, a água ia acabando e aquilo ia cortando as costas do indivíduo de uma forma terrível. João Cândido, ele nasce ventre livre, numa fazenda chamada Coxilha Bonita, no Rio Grande do Sul. Em 1895, ele entra para a Marinha de Guerra. Ele vai ver a revolta da Armada. Ele vai acompanhar o transporte de tropas, né, e munição e armamento para o que vai acontecer em Canudos. É um indivíduo com liderança, um indivíduo de um comportamento excelente na Marinha de Guerra, né, e que vai tentar dialogar com o governo, mas que não consegue. No final da década de 1910, o governo resolveu adquirir uma esquadra inteira formada com 14 navios, entre eles 2 potentes encouraçados, o Minas Gerais e o São Paulo, que eram, naquele momento, considerados os navios mais poderosos do mundo, onde se exigia uma especialização que aqueles marinheiros não tinham, o que causou muito severo desconforto a bordo. Daí, é possível a gente compreender as demandas que foram apresentadas pelos marinheiros de 1910. A Revolta da Chibata foi um movimento de luta de centenas de marinheiros por melhores condições de trabalho na Marinha de Guerra. Eles apresentaram um projeto político de reformulação da Marinha de Guerra. Então não foi somente uma luta contra a Chibata. Foi um projeto político, isso tem que ser dito e tem que ser realçado. O que você encontra em 1910 é um grupo de marinheiros que redige uma carta, que durante 2 anos se prepararam, se organizaram, tentaram negociar diretamente com os senadores, com o próprio presidente da República, sobre as condições que eles viviam, e que em um determinado momento falaram, bom, se ninguém nos ouve, a gente vai aumentar o volume. O projeto era esse. Se eu quero acabar com os castigos corporais, eu tenho que educar os marinheiros, eu tenho que retirar os oficiais que batem demais, eu tenho que melhorar as condições de trabalho, a rotina de trabalho, que eles trabalhavam muito, né? Tem que melhorar a alimentação e aumentar o salário. Com isso, você não vai ter disciplina, obviamente não vai precisar usar castigo corporal e a marinha vai ser melhor. É um projeto. A questão do Marcelino, ela vai ser assim, bom, agora aconteceu, agora é a hora. Mas a revolta já está planejada há muito tempo. O almirante Batista das Neves, que era o comandante do Minas Gerais, ele e mais oficiais são convidados a visitarem um navio inglês que estava ancorado no Rio de Janeiro. No retorno, quando eles estão subindo, eles começam a escutar: viva a revolta, abaixa a Chibata. Viva a revolta, abaixa a Chibata. Eles já começam a tomar pancadas a partir daí. O Batista Neves e os oficiais que estão ao lado dele. Eles estavam eufóricos e excitados, tensos e extremamente revoltados. Eles identificaram naquele momento que era primordial
tomar o encouraçado São Paulo e o encouraçado Minas Gerais, que eram os dois principais navios. Uma porque tinha um grande número de marinheiros e outra porque o poder de fogo desses dois navios não tinha comparação. Logo em seguida, é passado no rádio para que os outros navios se rebelem e a partir daí eles começam a dar tiros. Os jornais estampam nas primeiras páginas o que está acontecendo no Rio de Janeiro, revolta na cidade do Rio de Janeiro, a cidade vai ser bombardeada, os telégrafos começam a funcionar, os telegramas para o governo automaticamente, o Senado assume logo sua posição, a Câmara de Deputados começa a debater a situação e o deputado José Carlos de Carvalho vai ao encontro dos marinheiros, né, para dialogar com eles sobre o que estava ocorrendo. Quando chega aqui no porto, já estão os corpos dos oficiais, né, mortos aqui. E ele vai lá e recebe a carta dos marinheiros, direcionada ao presidente da República com as reivindicações. A solução encontrada, que saiu do Senado, foi justamente o quê? Dar a anistia. No outro dia, os marinheiros vão entregar os navios e as grandes fotos que tem na época foram quando os repórteres invadem os navios para entrevistarem, tirarem fotos, cobrirem, né? E os marinheiros entregam os navios. Né? Mas se vê logo de cara que o clima está tenso. Tudo que ocorre a partir daí não tem a menor justificativa. João Cândido e mais 17 marinheiros são presos nas masmorras da Ilha dos Cobras, dentro de uma mesma cela. Que cela a gente pensa que tem grades, assim, mas é um lugar que é encravado na pedra, né? Com muito pouca circulação de ar. E aí eles começam a entrar em desespero para abrir o portão. O João Cândido relata que aos poucos aqueles gritos foram ficando emudecidos, foram emudecendo. Depois ele viu que só estava ele e mais um. Os outros 16 morreram asfixiados em cal. E a causa-mortes, redigida pelo oficial da Marinha na época, o médico da Marinha, foi insolação. Contestado, Canudos, Vacina, Chibata. Todas essas revoltas e outras que ocorreram no Brasil, elas se deram e ainda se dão pela falta de diálogo do Estado com os seus cidadãos. Os cidadãos aqui no Brasil, eles não são ouvidos muito pouco. Esses direitos, eles não se consolidam. Quando eles não se consolidam, as respostas podem vir das formas mais diversas. A da Chibata veio através dos canhões.